Fala galera, aqui quem fala é o Paulo. E se você clicou nesse vídeo, você já deve estar sabendo de toda a polêmica envolvendo a nossa Gwen Stacy, né, a nossa querida Spider-Gwen. Eu vou tentar explicar tudo o que está acontecendo, de onde surgiu, que rumo tá, mas só um adendo aqui que não querendo dar uma espécie de carteirada nem nada, nem que o fã super. Não é isso. Mas eu tenho um histórico com a Spider-Gwen, eu acompanho ela há bastante tempo, mesmo antes da animação do Aranhaverso. Eu acompanho ela nos quadrinhos tem muito tempo, e todas as mídias. Inclusive tenho uma coleçãozinha dela de quadrinhos, bonecos, funcos e tudo mais, porque eu tenho um carinho muito grande por ela, e eu acho que eu tenho uns pontos interessantes para levantar durante essa discussão por esse meu histórico com ela. Eu sei de muita coisa dela, eu conheço muito a personagem, e eu vou tentar aqui passar a informação de uma forma imparcial, assim, analisando o que é verdade, o que não é, o que pode ser, o que pode não ser. E antes que alguém venha dizer que esse vídeo é desnecessário ou que não precisa discutir esse assunto, não tem nada o que falar, cara. Eu acho que se você não está aberto a um discurso, talvez você ainda não tenha aprendido o que é a vida. Porque pessoas têm opiniões diferentes, pessoas divergem de pensamentos, e é bom essa conversa. Pode sair algo produtivo, como eu acredito que vai sair hoje aqui. Bom, lembrando aqui que nesse vídeo eu vou focar no subjetivo, no subtexto, pois a mensagem do filme é clara. Ela tem uma mensagem principal, que é a que é apresentada na história, que é a que todo mundo sabe que é exatamente a mesma das histórias em quadrinhos. Muito que a gente viu no filme, a gente viu um Ctrl+C, Ctrl+V das histórias em quadrinhos dela, como eu vou mostrar aqui no próprio vídeo. E bom, a polêmica começou onde todas as tretas poderiam começar possíveis, né? No Twitter. Bom, o perfil que começou tudo isso aí foi esse aí que tá passando aí na tela. E o tweet que gerou tudo foi esse aqui. Eu vou estar passando bem rápido pelos tweets originais, porque eu sei que nem todo mundo fala inglês. Mas teve uma página brasileira que fez um resumo barra tradução, né, do que tava lá na thread original, que a página também aí tá na tela, e a gente vai dar uma passada aqui, argumentando, discutindo por cada ponto que eles apontaram e tudo mais, né, e ver se tem procedência. Bom, primeiramente, isso aqui é a apresentação da thread, né? Nada demais e tudo, só explica a proposta da thread. E bom, aqui eles expõem alguns pontos, né? Algumas situações aqui e tudo. E vamos começar pelo primeiro, e o que eles apontam aqui, o primeiro ponto sendo o pôster que ela tem no quarto dela. E bom, para quem não sabe qual é o pôster, ele já tinha sido divulgado há um tempo, a foto, né, nos trailers, e que o pôster é esse aqui, que é um pôster da bandeira trans, escrito Proteja as Crianças Trans. Que quando saiu num trailer, as pessoas falavam, ah, bacana, ela é uma apoiadora da causa e tudo, mas morreu aí, não teve polêmica nem nada, ninguém nunca nem levantou, eu pelo menos nunca vi isso aí, ninguém falando nessa época, há um mês atrás. E bom, se você for parar para analisar o histórico dela, é totalmente coerente ela ter esse tipo de bandeira no quarto. Faz muito sentido. Inclusive, eu vou mostrar mais um ponto que vai reforçar esse meu contraponto. Para quem não sabe, eu acho que agora deve estar sabendo, né? Porque não foi mostrado muito no primeiro filme, mas nesse ficou bem evidente que ela é baterista. E uma baterista de uma banda punk, ou de rock, até porque nos quadrinhos não é tão bem explícito assim, mas dá tudo a entender que é de punk. Por coincidência ou não, né, eu gosto de punk, então foi até uma das coisas que eu me identifiquei muito com ela. Tem essa relação com a música e com o punk, então eu sei de onde vem isso. São Blink, são Paramore. E para quem não sabe, o movimento punk é um grande apoiador dessas causas. Não só dessa, de várias. Inclusive vou mostrar exemplos aqui. Aliás, toda a estética do quarto dela é muito punk. A estética de ter vários adesivos, bandeiras, cartazes colados em tudo quanto é lugar, cada um com um posicionamento. Isso também é refletido até nas guitarras dos próprios guitarristas. A guitarra mesmo do Tom DeLonge, essa que vocês estão vendo aí, é toda nessa estética, toda cheia de adesivos, sticker colado, de falando coisas escritas, várias coisas. Isso é comum do movimento, não é nada de muito novo. Logo, é muito coerente ela ter esse tipo de coisa no quarto. Aqui, como vocês podem ver, a apresentação de uma banda bastante conhecida de punk, né? Que é o punk puro mesmo, que é o NoFX, e todo santo show ele se apresenta com várias bandeiras. Lógico, não bandeira trans, mas aqui abrange todas, né? Que é a bandeira do arco-íris, porque a bandeira, se você não sabe a bandeira do arco-íris, ela representa todas. E aqui nesse outro frame, quando ela vai ligar o rádio da polícia, a gente consegue também ver outro tipo de cartaz aqui, que é do movimento Black Lives Matter, que ela também é uma apoiadora, que o punk também é muito defensor. Inclusive, Rob Brown também faz parte desse movimento. Inclusive, eles são bem próximos a posicionamento.
Tanto que no filme é mencionado que ela ia lá na terra dele dormir e tudo. Provavelmente assistir também um show de punk, né? Porque lá no universo dele tem muito, inclusive dele. Ela também como baterista, né? E tudo. E lógico que você ter uma bandeira é uma manifestação de que você apoia a causa. E que não que você é, no caso, necessariamente trans, que é o que as pessoas estão falando. Eu acho que o maior exemplo que eu posso dar hoje é o caso da Hayley Williams. Que ela vem do punk, né? Querendo ou não, ela mesmo sendo de uma cena mais pop, trouxe muita coisa do punk original, e ela é uma mulher cis, hétero e que apoia com unhas e dentes a causa. Aqui, como vocês podem ver, tem várias reportagens dela que dizem isso aqui e tudo mais. Se vocês quiserem também ir mais a fundo, vocês podem pesquisar aí. Então eu acho que esse ponto aqui fica em aberto, mas também, tipo, é muito genérico. Não tem como afirmar nada só por isso. É por isso que tem mais 3 outros pontos que eu também vou falar. Partindo pro próximo. E bom, o próximo ponto aqui, que é muito também ligado com o terceiro, mas também eu vi umas certas controvérsias. E que, lembrando, isso aqui tudo que a gente vai falar é de uma forma subjetiva, que a mensagem principal do filme é que o pai dela não aceita que ela seja a Spider-Gwen, por conta de toda a história que deflagrou ela perto do corpo do Peter, depois daquele acidente lá que teve na escola, e por isso ele vive caçando ela, porque ele acha que ela é a assassina do Peter. O Peter é uma pessoa próxima da família e tudo mais. Tem toda essa questão, que no caso a gente já tá entrando numa discussão de metáfora, beleza? E aqui a thread mesmo brasileira fala assim: no filme, Capitão Stacy tem dificuldade para aceitar que sua filha é a Mulher-Aranha, mas há a interpretação de que no subtexto, olha aí o que eu falei, ele está tendo dificuldade para aceitar que sua filha é trans, e que nas duas situações ela não aceita a sua identidade. Dá pra ver que é usada uma metáfora entre ela ser uma heroína vigilante e, em segredo, ser uma mulher trans. E também de toda a relação de como o pai dela não aceita isso. E aqui as coisas começam a ficar já piores para quem argumenta que ela é, porque é aqui que a gente começa a pegar os equívocos. Bom, e aqui já no quarto item, pulando já um pouco, que eu acho que fica mais dinâmico assim, eles falam que novamente a bandeira, beleza? E bom, esse aqui é o ponto que eu não sei como é que as pessoas não viram isso antes, porque é uma coisa que eu acho meio básica de se saber, meio óbvia, mas eu vou trazer aqui tudo explicadinho para quem não entender e tudo. É que no decorrer do filme, a bandeira que representa a comunidade trans apareceu mais uma vez. E que no caso não é no decorrer do filme, é até antes, mas beleza. E que ela é vista em cima do distintivo. E se você parar para olhar bem assim a comparação direta, como eu estou fazendo aí no vídeo, realmente é muito parecido com uma bandeira trans. Porém, se vocês derem uma pesquisada, vocês vão ver... Na verdade, pesquisada não. Se vocês forem na cena seguinte, que o Capitão Stacy está chegando junto com a Yuri, aparece lá, porque como lá ele é o foco da cena, o uniforme dele aparece em foco. E aparece as condecorações dele bem nítidas. A gente consegue ver que são condecorações. Já como na cena anterior o foco ainda continuava nele, mas como no caso ele estava atrás do plano, né, o foco estava nele, as coisas que não estão no foco ficam desfocadas, borradas, por causa do estilo de traço do universo dela, que isso vem desde os quadrinhos, não é novidade nenhuma isso. Essa arte meio aquarela. Aí, como vocês podem ver, todas as condecorações que ele tem, que ele possui. E aqui eu peguei aqui um exemplo do Departamento de Polícia de Los Angeles, que no caso em inglês eles são chamados ribbons. E a gente consegue ver alguns até meio que iguais ao que ele usa. Então isso aí, se a gente fosse levar ao pé da letra, já estaria descartado, beleza? Beleza. Porém, em se tratando de arte, como tudo é subjetivo, haveria também sim que os artistas quiseram botar esse easter egg no meio do filme. Mas aí só os artistas vão saber, a gente nunca vai saber. Até porque, eu estava conversando isso até com uma pessoa que é trans, que caso eles mesmos se revelassem quem foi que fez esse frame e se foi intencional mesmo, geraria muito hate em cima deles e eles podiam ser até caçados, ameaçados. A gente sabe como é a internet, então seria até perigoso confirmar isso. Inclusive, eu vou deixar os prints aí da conversa que eu tive sobre toda a questão de cores e tudo, de possibilidades de poder ser ou não. Vindo agora para o ponto das cores, né, que também é uma coisa que o pessoal se atentou bastante às cores, inclusive as cores que ficam mudando, né, nas cenas e tudo. E bom, o que eu tenho a falar? O que eu vi gente falando, as cores são as mesmas da bandeira trans. Azul, rosa e branco. Só que, gente, essas são as cores do uniforme dela desde 2014. Lógico que ela sofreu alterações da roupa ao longo do tempo. No começo das HQs era mais parecido com o roxo, o rosa, depois que foi ficando mais rosa. Mas sempre teve essas cores nas HQs, nas capas, nas páginas. Sempre foi puxado para essas tonalidades, até porque é a cor do próprio uniforme dela.
Não tem como fugir dessas cores. Vocês concordam comigo que se a gente botar outro padrão de cor aí que não seja, vamos dizer, no caso, combinando com as cores dela, não ia ficar estranho, não ia ficar, como a gente diz na música, dissonante, não ia causar estranheza? Então isso aí eu acho que é um ponto que eu vejo também que as pessoas, eu acho que elas às vezes querem enxergar uma coisa que na verdade é só uma, entre aspas, coincidência. E, bom, acho que esse negócio das cores aí já falei, não tem mais muito o que falar, até porque é bem óbvio essa questão de todas as cores dela. Então, mais um ponto fechado, bora pro próximo. E o próximo ponto que eu vou até voltar mesmo é a parte do enredo, né? Que eu tive que meio que interromper para falar daquela questão da bandeira do uniforme dele, mas agora eu vou voltar e discutir um pouquinho mais. E aqui, o site Jamesons, eles falam aqui o seguinte: então por que estariam colocando a bandeira no quarto dela e no peito do seu pai, o que na verdade a gente já viu que não é uma bandeira, e por que as cores da bandeira estão em quase todas as cenas? Eu acho que isso aqui, tudinho nesse primeiro parágrafo, eu já respondi. E agora, e principalmente, por que seu enredo é tão identificável para as pessoas trans, se isso não é verbalizado oficialmente no filme? Bom, aqui eu entro num ponto que quando eles fazem uma história, eles realmente querem que você se identifique com o personagem o máximo possível. É por isso que eles botam esses easter eggs. É para caso uma pessoa trans que veja isso, ela conseguir se identificar porque tem alguma coisa que faça ela lembrar dessa conexão e faça uma sinapse no cérebro e consiga assimilar. Só que a gente não pode reduzir isso a simplesmente a essa causa, gente. É isso que eu vejo as pessoas fazendo e, tipo, elas atribuem a exclusivamente uma causa. E, gente, essa questão de não ser de boa com os pais, não ser aceito e tudo, pode ter vários motivos. Não é só um, são vários. E é por isso que atualmente as pessoas conseguem se relacionar com ela. Porque a história dela sempre foi muito abrangente em questão de relacionamento. Qualquer um pode se identificar com os problemas de relações dela. Até porque, nos quadrinhos, os maiores problemas dela, como Gwen Stacy, são as relações. São relações amorosas, relações com os amigos dela, com as amigas, né, da banda e tudo, relações com o próprio pai dela, outras relações com os próprios aranhas do Aranhaverso também, tanto na saga Aranhaverso quanto na saga Spider-Geddon. E que se você pega esses 4 pontos que foram apresentados e analisa eles do jeito que eu trouxe aqui, né, trazendo, tipo, buscando mesmo a fonte, né, da onde vem isso tudo, se é ou se não é, você vê que é uma coisa sem embasamento. E pelo amor de Deus, com todo respeito, não é querendo desvalidar a causa trans, mas sim mostrar a real mensagem do filme, das relações dela e tudo. Que a mensagem é sim sobre a aceitação dos pais com os filhos que são diferentes ou que não são do jeito que os pais gostariam que fossem, mas que é muito mais abrangente. Então aqui, como pensamentos finais, eu esperei um pouco para gravar, né, porque eu reouvi tudo que eu falei, tudo, fiquei assimilando por mais uns dias, pensando, e até para dar uma conclusão, né, a minha opinião real sobre o assunto, por que isso tá nos trends, por que estão falando sobre muito isso, e eu acho que ficou meio que evidente que isso é simplesmente uma discussão de Twitter que eu acho que é reflexo de como a gente está vivendo hoje em dia, porque hoje em dia tá tendo muita guerra por lados, entendeu? Tanto em questão de política quanto em questão de entretenimento. Você elogiar uma coisa hoje em dia, a internet interpreta que você odeia o outro lado, entendeu? Mesma coisa com guerra de console, sobre heróis, sobre um monte de coisa acontece isso. E que foi isso aqui é reflexo justamente disso. Ainda mais que na internet hoje em dia as pessoas acreditam no que elas querem acreditar. Poucas são as pessoas que vão atrás da informação para saber se tem fundamento e tudo. Bom, lembrando aqui, eu vou dar o meu veredito, lembrando a todos que é minha opinião, beleza? É importante lembrar isso aqui, que todos os pontos aqui que eu apresentei, a gente viu que na realidade não são nada demais, e sim parte de uma mensagem maior, para que o maior número de pessoas que verem a história dela conseguirem se identificar. Por quê? Porque é muito identificável, por diversas questões, tanto na questão de bandeiras, tanto na questão de música, na questão de personalidade, de ser uma pessoa fechada, na questão de ter dificuldade de construir relações com as outras pessoas. E é isso, cara, ela não é uma personagem trans. Até porque, pra a Sony conseguir botar isso, eles teriam que quebrar diversos outros tabus, diversas outras barreiras. Inclusive, foi uma coisa que eu até estranhei no filme não ter já aquele novo Homem-Aranha, que eu tô passando aí na tela. Se eu não me engano, ele é até estilista e tudo mais. Ele não apareceu no filme, pelo menos eu não vi, e eu tenho certeza que se ele apareceu, ele não teve um papel de destaque importante. Então, a gente sabe que
as grandes empresas não fazem nada assim, jogando o pé na porta. A gente sabe que eles vão com calma e tudo, introduzindo aqui e ali, e depois vai aumentando. E eu acho que se eles tiverem que algum dia introduzir alguma coisa do tipo mesmo, afirmando um personagem ser tal coisa, eu acho que eles vão começar justamente por ele. E não mexendo em personagens que já são conhecidos, que já tem uma história fixa, entendeu? É a mesma coisa, o Miles, eu acredito que eles nunca vão mudar o Miles. Assim como eles também nunca vão mudar o Peter, porque eles sabem o que isso tudo geraria. E que, ao meu ver, se eles tiverem que introduzir alguma coisa mesmo, que seja em personagens novos e que sejam carismáticos, tipo o Aranha Punk. O Aranha Punk eu acho que é o top 3 melhores personagens desse filme. Acho, não tenho certeza, porque pra mim, primeiro foi a Gwen, segundo foi o Miles, e depois o Spider-Punk. O Spider-Punk, quando ele aparecia, ele roubava as cenas. Ele é um personagem anarquista, que é contra o capitalismo, totalmente batendo de frente com os Estados Unidos, e mesmo assim é um personagem maravilhoso. Os quadrinhos estão aí pra isso, tem Homem-Aranha de tudo quanto é tipo, gente. E eu acho que eles não vão tomar esse rumo assim, mudando personagens que já tem uma base de história bem concreta e bem fixa, beleza? Então é isso aí, eu espero que eu tenha sido claro. Não vou mendigar nem nada de like, nem isso aqui foi um vídeo mais informativo, porque eu vi essas informações circulando e cada dia elas aumentam. Então eu quis botar aqui os principais pontos a favor e contra dessa teoria e tudo, mostrando aqui certinho o que analisando tudo. E eu vou ficando por aqui. A aba de comentários vai ficar aberta aí. Eu vou tentar ao máximo ler. Comentário tóxico eu vou estar bloqueando e fazendo um drive com um comentário, tá? E o motivo da pessoa ter sido ocultada ou banida, porque eu acho que só banir assim, sem um motivo, eu não acho certo. Acontece o que eu vi muito acontecer esses dias, né? Que páginas que eu não vou citar o nome simplesmente ocultavam os comentários que eram contra o posicionamento e bloqueavam sem falar nem nada. Então eu vou tentar ao máximo, quando eu ver algum comentário tóxico, eu vou botar numa parte do drive, vai estar o link aí na descrição. Eu vou bloquear os comentários, bloquear a pessoa do canal e depois eu vou postar o print e o motivo, beleza? Para nenhum dos lados achar que está sendo silenciado sem motivo e tudo mais, beleza? Então é isso aí, vou ficando aqui pelo vídeo. Falou!